Já se sentiu no meio de uma tempestade? Não uma tempestade qualquer, mas aquela que parece te afogar, que te faz questionar se você vai sobreviver. Na Bíblia, encontramos uma história assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Uma história de medo, de fé e de um encontro surpreendente com o próprio Jesus. Prepare-se para mergulhar em um dos momentos mais dramáticos e inspiradores da vida dos discípulos. Logo depois de alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus faz algo surpreendente. Ele ordena que os discípulos entrem no barco e sigam à frente para o outro lado do mar, enquanto ele despede a multidão. Parece estranho? Não para quem conhece o estilo de Jesus. Ele estava preparando algo. Sozinho, ele sobe ao monte para orar, em silêncio, enquanto os discípulos enfrentam ventos contrários em alto mar. A noite avança. O barco é açoitado pelas ondas. E ali estão eles, remando contra o impossível, enquanto Jesus observa, de longe. O que parecia abandono, na verdade, era plano. Um plano que testaria a fé e revelaria algo grandioso. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, Jesus decide ir até eles. Mas não de barco. Ele caminha, sobre as águas. Sim, sobre o mar agitado. Os discípulos, ao vê-lo, se apavoram. Não pensam, é o Senhor. Pensam, é um fantasma. E gritam, cheios de medo. Mas Jesus, com a voz firme que acalma tempestades, diz: coragem. Sou eu. Não tenham medo. E aí, no meio desse cenário de caos e susto, Pedro faz algo ousado. Ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus responde apenas com uma palavra: venha. E Pedro, vai. Sim, ele pisa fora do barco. Ele anda sobre as águas, indo em direção a Jesus. Por alguns segundos, ele vence a lógica. Vence o mar. Vence o medo. Mas então, Pedro repara no vento. Ele tira os olhos de Jesus e olha para o problema. E começa a afundar. O mesmo homem que andava sobre o impossível agora grita: Senhor, salva-me. E Jesus, imediatamente, estende a mão. Não depois. Não com demora. Imediatamente. Ele o segura e diz: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Em seguida, os dois entram no barco, e assim que Jesus entra, o vento cessa. A tempestade obedece. E ali, no meio do mar, os discípulos caem de joelhos e declaram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O mar, antes agitado, agora é templo. O barco, antes instável, agora é altar. A dúvida deu lugar à adoração. Essa passagem não é apenas sobre milagres espetaculares. É sobre foco. Sobre fé em meio ao caos. Sobre onde colocamos os olhos quando as ondas crescem. Pedro começou a afundar quando olhou para o vento, e quantas vezes nós também afundamos quando tiramos os olhos de Cristo. Mas o mais lindo é que, mesmo quando afundamos, Jesus está ali. A mão estendida, a resposta pronta, a salvação ao alcance de um grito sincero. O texto de Mateus 14, 22-33, nos lembra que não é a força das ondas que define a jornada, é a presença de Jesus no meio delas. E enquanto ele estiver por perto, mesmo o mar mais bravo pode se tornar caminho. Mesmo o medo mais paralisante pode virar fé. E mesmo a dúvida pode ser vencida, por um passo fora do barco. Jesus está presente mesmo nas noites mais escuras. A fé, mesmo que pequena, nos impulsiona a fazer o impossível. A dúvida pode nos fazer afundar, mas a mão de Jesus está sempre pronta para nos resgatar. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus traz paz em meio ao caos. Qual tempestade você está enfrentando hoje? Lembre-se desta história. Fixe seus olhos em Jesus, confie em sua presença e, mesmo que a dúvida tente te paralisar, clame por Ele. Ele estenderá a mão para te salvar. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais reflexões bíblicas. Qual aprendizado dessa história você leva para a sua vida? Deixe seu comentário abaixo.
Que Deus te abençoe e te dê uma fé inabalável em meio às tempestades. Paz e bem.